Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre como é que ficará a situação mundial após o colapso da elite trevosa. Mas antes de eu contar tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, como sempre, onde eu gosto de saudar todos vocês, meu público querido, desejando muita paz, muita saúde, muita harmonia em suas vidas e também, gente, principalmente muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando. Vocês já devem estar observando como que tudo está começando assim a ficar mais tumultuado e é como se a gente tivesse assim num crescendo. E isso, gente, é o padrão normal de uma transição planetária pela qual nós estamos passando, principalmente, gente, a transição de expiação e provas para mundo de regeneração. As outras mais para frente são muito mais tranquilas, mas essas de mundo primitivo para mundo de expiação e provas e de expiação e provas para regeneração, o negócio é mais punk um pouquinho, mas não é para gente ficar com medo, porque nós todos sabemos, primeiro, que nós viemos super preparados para enfrentar esse período, e segundo, que quem ora e se exercita no bem vai ter uma proteção assim sensacional. Por isso é que a espiritualidade sempre nos pede orações. Então é aquela listinha, pessoal. Vamos continuar orando, pedindo pela paz no mundo, pela suavização na operação de despertamento físico. Agora, vamos orar também pelo sucesso pleno dessa nova operação que está sendo feita pela altíssima espiritualidade, por sinal, que o Cristo está envolvido nela, que é o quê? É a operação de descristalização do coração desses trevosões e suas legiões que ainda restam no planeta. Porque Jesus, no seu amor e na sua misericórdia divina, o que ele deseja? Ele deseja que todos se convertam à luz, porque seria melhor para todo mundo, tudo iria ser suavizado, as penas iriam ser suavizadas, o trabalho de Miguel Arcanjo seria super suavizado, enfim, todo mundo só ia ganhar, só ia sair ganhando. Mas, como a gente sabe que existe a lei do livre-arbítrio, os trevosos terão ou continuarão tendo esse direito, né, de escolherem aonde é que eles querem militar, se do lado da luz, se entregarem à luz, ou continuarem a militar no lado das trevas, né? Enfim, é uma decisão de foro íntimo, mas isso não quer dizer que a espiritualidade não se esforce no sentido de descristalizar através do amor o coração desses nossos irmãozinhos aí das trevas, né? E vamos orar também, gente, pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, pedindo que os bolsões imensos de energia deletéria que os trevosos deixaram sob essas cidades possam ir sendo transmutados em energia positiva, porque isso realmente vai beneficiar as populações dessas cidades, né? Vamos orar também pela galera aí do Oriente Médio, fazer aquela mentalização bem bonita de um facho de luz azul, porque ali é uma região
que ela é conturbada desde tempos imemoriais. Então, a quantidade ali de guerras que já aconteceu, de massacres, de criancinhas que foram, meu Deus do céu, sacrificadas de formas horríveis, aquilo tudo foi impregnando aquele pedaço de terra que ficou a psicosfera local ali, ela é muito densa, muito pesada. Então as orações sempre são muito bem-vindas, no sentido assim de dar uma clareada, pacificar os corações das pessoas que ali habitam, encarnados e desencarnados, tá bom? E, finalmente, vamos orar também pelos locais do planeta onde ainda temos conflitos, guerras, como, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia, né? Nós temos aí também, recentemente, o pessoal da Colômbia, tadinhos, que sofreram aí um terremoto muito severo, com perdas de vidas, até porque eles não estavam preparados com as construções, apesar de viverem num local sujeito a terremotos, mas, enfim, a construção civil deles não se preparou o suficiente. Então, quando veio o terremoto, foi aquele estrago, né? Mas vamos orar, então, para que a divina providência possa atender a todos, mesmo o pessoal da Venezuela, que ainda está, coitadinhos, estão reconstruindo ali as suas vidas, enfim, que eles possam todos ser alcançados pela divina providência, né? Mas vamos agora entrar, eu quis dar essa explicação aqui para vocês, porque às vezes tem muita gente que me escreve e às vezes contesta, fala, Luísa, você fica falando só do Oriente Médio, não sei o que, tem país A, o país B, mas assim, a gente pede pelo Oriente Médio, primeiro, porque foi uma recomendação da espiritualidade e devido a toda essa questão histórica, porque ali realmente foi um palco de muitas lutas, muitos massacres, e então ficou realmente a psicosfera extremamente densa, né? Mas é isso. Vamos então agora entrar no assunto do nosso vídeo de hoje. Quem nos trouxe essas importantes informações foi uma entidade bem elevada e luminosa que atua nos altos círculos junto à Nossa Senhora, que vocês sabem que ela é a protetora dos nossos trabalhos, é a protetora da equipe do Segundo Império, e como uma protetora maravilhosa, que ela fica ali olhando a gente de binóculo, e vira e mexe, ela manda os emissários dela para nos ajudarem, com mensagens lindas, maravilhosas, e que tanto conhecimento nos trazem, né? Então, essa entidade, ela declinou o seu nome, e declinar está correto, viu, gente? Porque já me escreveram dizendo, Luísa, você emprega mal essa palavra, ninguém declina o nome, pois eu digo, declina sim, vão consultar o Aurélio. Muita gente consulta a inteligência artificial, e a inteligência artificial, tadinha, ela não foi munida de todas as informações necessárias. Ainda mais na nossa língua portuguesa, que todo mundo sabe que português não é fácil de se falar. Mas quem for ao dicionário, tá, do Aurélio Buarque de Holanda, e procurar o verbo declinar, ele tem vários significados. E um dos significados é dizer o nome, tá? Então, vão lá procurar. Mas, enfim, essa entidade declinou o seu nome e disse que se chama Tibérias, tá? E realmente são nomes parecidos, né? A gente tem Tibérios, tem Tibério, tem o Tiberíades e agora tem o Tibérias, mas são todas entidades distintas umas das outras, tá? E ele falou o seguinte, vocês sabem que a elite trevosa estava guardando para si
a informação do colapso dos seus líderes máximos, numa tentativa de manter o controle do poder, né? O controle da situação. Parece até um pouco, né, gente, com coisas que acontecem por aqui no mundo dos encarnados, né? Na verdade, nós somos um pálido reflexo do que acontece no astral. Mas, enfim, quando a notícia se espalhou pelo umbral, porque agora ela já tá, gente, já é boca pequena, todo mundo já sabe, né? Então, dá para perceber o quê? Um alívio sutil na psicosfera, tá? Então, eu imagino que muitos de vocês já estejam, os que têm mais sensibilidade, estejam começando a sentir esse alívio. É assim, gente, é como se fosse assim um ar de primavera, um negócio assim, que de repente assim, você dá aquela respirada, assim, se sente bem, né? Então, isso já vai começar a acontecer. E eu, então, perguntei, que eu estava assim na dúvida, se os 3 seres colapsados, que são a elite da elite trevosa, que são Javé, Shiva e Vishnu, se eles conseguiam ou conseguem perceber alguma coisa no entorno deles. E olha que interessante que ele explicou. Ele falou assim: os 3 seres colapsados se dão conta de tudo o que se passa, mas estão impossibilitados de se manifestarem, devido à corrupção dos seus perispíritos extremamente degradados. Nem toda a energia de medo e pavor planetário será capaz de reerguê-los. O único ser que terá esse poder concedido por Deus, né, e pelo nosso Cristo, será Miguel Arcanjo, que os acordará apenas para que eles possam ouvir a sua sentença despertos. E eu perguntei também, porque era um negócio que eu já estava encucada, já fazia um tempo com isso. Não sei vocês, talvez vocês também tenham tido já esse tipo de dúvida, mas eu tive e fiz a pergunta para eles. Eu perguntei por que é que Javé continua sendo cuidado. Porque, afinal de contas, ele foi o primeiro que entrou em colapso da Trimurti, e ele entrou em colapso, já tem anos isso, gente, ele entrou em colapso, acho que lá por 2021, 2022, se não me falha a memória. Nós estamos em 2026 já, né? E o Tibério explicou, falou assim: os seus áulicos, os áulicos do Javé e desses seres, né, não os abandonam, olha só, devido à emanação de ódio e de ameaça que as suas mônadas emitem. Essa energia faz com que eles permaneçam cuidando-os, mais por temor do que por outro motivo. Temem esses servidores, esses áulicos. Áulico, vocês sabem o que é, né, gente? É o famoso puxa-saco, né? É o famoso puxa-saco, tá? Então, temem esses áulicos que em algum momento esses seres possam despertar e dar-lhes um castigo assim terrível. São mentes que são subjugadas pelo medo e pelo terror e que não entenderam ainda que estão livres. Ou seja, eles não são obrigados mais a ficar cuidando deles, não. Mas como eles não, esses seres que eu entendi foi isso, que como eles estão colapsados, eles não conseguem se manifestar, mas eles ainda vibram, tem uma vibração
péssima, péssima, e aquilo vai formando, eu acho que uma nuvem em volta deles, energética, de ódio, porque eles estão muito bravos, eu imagino, né? Eles não conseguirem se expressar, estarem percebendo o que está acontecendo, eles estão, na verdade, aprisionados dentro desses perispíritos extremamente desgastados e corrompidos. Então, imagino que a reação deles seja uma reação assim de raiva, de revolta, de ódio, e eles querem também, eles ameaçam os seres que estão ali cuidando deles, só que é aquela vibração, né? Aquela vibração. E esses seres, então, eles captam essa nuvem meio de forma inconsciente e ficam ali, continuam cuidando deles, com medo de que uma hora eles acordem e aí eles vão estar ferrados, entendeu? Só que isso não tem o menor perigo de acontecer. Tanto é que organiza Shiva e Vishnu, né, antes de entrar em colapso, organizaram essa onda gigantesca e não conseguiram reviver o Javé como eles queriam, né? Então não há, é o que o Tibérios falou, não há onda de medo e pavor suficiente que os faça sair desse estado, né? E é isso, né? Como a espiritualidade sempre diz, tudo muito próximo está e falta muito pouco. Então, todos nós devemos ter bom ânimo e coragem. E quando o Tibérios explicou esse mecanismo todo, eu fiquei muito surpresa com essas explicações sobre como que esses seres colapsados se comportam. E pelo fato deles conseguirem perceber o que está acontecendo ao redor deles. Então eu me lembrei de casos em que muitas pessoas que estão ou estiveram em estado de coma, quando as que retornam, que conseguem sair do estado de coma, e elas relatam que elas conseguiam ouvir, perceber tudo que se passava ali ao redor delas. Às vezes estavam na UTI, estavam internadas, e que elas conseguiam perceber tudo, só que elas percebiam em espírito, né? Elas estavam em coma. Então eu imagino que deve ser um processo mais ou menos similar, e vou falar para vocês, deve ser bem desagradável ficar nesse estado, né? Mas foi a opção deles, porque ao não quererem se encarnar, eles não trataram, eles não cuidaram dos perispíritos que eles amorosamente receberam quando vieram aqui para o planeta Terra. E o tempo foi passando, e o perispírito deles foi degradando, até que chegou um momento que colapsou de vez, né? E eu também achei ótima a explicação sobre os áulicos, que continuam cuidando desses seres, né? Porque o Javé, por exemplo, que está em coma há anos, ele foi inclusive trasladado das locas que estavam ali desabando, desmoronando, para um determinado local na crosta terrestre profunda, tá? E eu sempre me perguntava por que é que eles ainda continuavam a servi-lo, né? Mesmo estando totalmente colapsado, e agora veio a explicação. E eu ainda pensei que, gente, seria ótimo se esses seres subservientes que estão lá, né, quase que são escravinhos, né, vamos combinar, né, que seria ótimo que eles se entregassem à luz, porque isso seria melhor para todos. E o Tibérios respondeu, falou sim, e é o que nós acreditamos que irá acontecer. Quando eles sentirem que o comando central realmente caiu, a maioria correrá a se entregar.
a espiritualidade está preparada para poder receber a todos os que se entregarem de forma imediata, para que não haja a menor chance de que sejam recapturados pelos trevosos remitentes. Os acampamentos da luz nos umbrais foram ampliados e ampliadas também as forças de defesa energética, aquelas baterias eletromagnéticas, né? Porque a luz, ela é abundante em recursos. Deus é fiel e generoso com todos aqueles que o buscam. Veja a diferença, ele não falou com todos aqueles que o temem, falou com todos aqueles que o buscam. Porque Deus, gente, Deus é maravilhoso, né? Ele é um ser assim extremamente generoso, que gosta de nós, que se importa com a sua criação. Então, assim, para o bem, ele dá todos os recursos necessários, né? E o Tiberias continuou explicando, né? Ele falou assim: o mesmo se passa com os centros espíritas, com os terreiros de Umbanda e com as igrejas. Todos digo assim, a parte espiritual, tá? Porque cada um desses templos tem a parte física, que é a parte que nós vamos, que nós frequentamos, mas acima dessa parte física existe toda uma estrutura espiritual de acolhimento, de atendimento, tem centros que tem hospital, ala hospitalar, enfim. Então diz que toda essa área dessas instituições, tá? As igrejas também, né? Porque as igrejas são locais de oração, que as pessoas vão com a sua fé, vão orar para Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Então, todos eles foram ampliados e reforçados energeticamente no campo espiritual para a grande debandada que haverá em breve entre as legiões trevosas. Sobrarão apenas, então, os seres mais sombrios e teimosos, que iniciarão uma luta entre si, eles vão se engalfinhar para ver quem vencerá. Porque eles vão estar pensando, vão estar de olho no trono lá que foi deixado vago pela elite trevosa colapsada. E aí, gente, vem a pergunta de $1 milhão que eu fiz. Ai, deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô com a minha garganta hoje meio... Também, né, gente, com essa mudança de tempo, esfria, esquenta, aqui em Curitiba, então, quando esfria muito, depois esquenta no dia seguinte. Bom, mas vamos ir. E vamos para a pergunta de $1 milhão. Como ficará a situação mundial depois dessa confusão toda? O Tiberias respondeu, falou assim: os seres trevosos que estarão em luta pelo poder usarão dos seus servos trevosos que estão encarnados para lutarem uns contra os outros, tá? As nações que não oram com fé e não pedem pela paz serão levadas de roldão nesse vórtex energético do mal, precipitando-se em conflitos localizados, tá? Aí ele falou assim, aí, né, eu já regalei os olhinhos, né, falei, opa, aí ele falou assim, repetimos que não haverá uma terceira guerra mundial. Bem o desejariam esses seres, mas a maioria da população planetária deseja a paz e a evolução, e será
atendida nesse quesito por Jesus e Deus Pai. Olha que lindo, gente. Então, e ele explicou assim: então, filhos, os conflitos serão localizados, mas surgirão vários em vários pontos do globo, levando muitos encarnados, muitos de nós, a pensar que tudo piorou. Mas será apenas o estertor final dos trevosos, porque logo Miguel Arcanjo, e suas hostes de luz aqui se farão presentes, trazendo a ordem ao planeta. Então, meus filhos, não percam a fé. Continuem orando com confiança no Cristo. E aí, nesse momento, ele até ficou mais sério, né? Assim, eu senti que a energia dele deu uma mudada, assim. E ele falou assim: minha filha, avisa teus ouvintes sobre isso. Frise bem essa informação. Publique-a em todos os meios que você dispõe. Porque a fé de muitos se resfriará e aqueles que são vacilantes poderão se corromper nesse momento. Será o grande teste da fé e haverá uma divisão claríssima entre uns e outros, entre os que têm fé e aqueles que são mais ou menos, né? E ele ainda falou assim: cuidem com os preparativos desde já, pois que devido aos tumultos planetários, as relações comerciais poderão restar prejudicadas. Os países que oram serão menos afetados e os que não oram serão levados de roldão, né? E aí ele falou assim: filha, é o que temos a dizer hoje e o recado é sério, mas tudo deve ser enfrentado sem medo, porque são os estertores finais do mal, né? E aí ele falou assim: todas as pessoas que oram com sinceridade serão protegidas onde quer que estejam, que prestem atenção aos sinais e oportunidades que recebem, né? E aí, né, nesse momento, né, eu perguntei, eu não sabia ainda com quem estava falando, perguntei com quem eu tinha a honra de contatar, e aí ele se apresentou e disse, né, falas com Tibérias, e eu trabalho no alto círculo de Nossa Mãezinha Maria Santíssima, que pediu para que eu viesse vos dar esse importante aviso para que vocês se preparem. E olha a humildade, gente, a humildade. Falou assim: agradeço a honra de aqui estar e poder vos dar esse recado que aparentemente ele é pesado, né? Mas que no fundo é auspicioso, pois vos aproxima mais do término, do final da transição. Todas as transições são assim, confusas, com energias as mais diversas se entrechocando, com muitos seres adormecidos que não conseguem compreender o que está se passando. Alguns, inclusive, mesmo depois do ápice, continuarão sem entendê-lo e terão que ser esclarecidos, né? Daí a importância do trabalho de esclarecimento no pós-ápice da transição. Trabalho este para o qual a equipe já está toda escalada. Aí eu falei: nossa, gente, que bom!
nós vamos continuar, gente, trabalhando juntos, né? Eu fiquei bem feliz em poder continuar a serviço da luz. E claro que a gente tem as falhas da gente, nós somos humanos, mas assim, a gente faz o melhor que a gente pode, de bom coração, sem qualquer intuito lucrativo, enfim. E nós vamos então continuar no pós-apagão, quando tudo retornar, porque vai ter um momento que tudo vai retornar, gente. Nós vamos ficar um tempo sem internet, mas quando toda a energia deletéria ela for absorvida pelo planeta e for transmutada em energia boa, que a espiritualidade e os nossos irmãos estelares entenderem que o planeta está sadio, está saudável, aí volta tudo. Vai voltar a internet, vai voltar tudo. E nós vamos retornar, tá? Nós vamos retornar. Provavelmente nós vamos estar com muita informação acontecendo para ser dada, porque os trabalhos mediúnicos não vão parar. Isso eu já fui avisada. Então, nós vamos passar pelo apagão, pós-apagão, nós vamos ficar um tempinho sem vídeo, sem comunicação com vocês, mas eu vou estar continuando a receber as mensagens. Então, quando tudo voltar, nós vamos estar cheio de orientações, informações para repassar para todos vocês, os nossos queridos ouvintes, né? E é isso, gente. O que eu entendi que vai acontecer é que, tipo assim, a notícia foi dada agora recentemente, né? Assim, em geral. Claro que os trevosos vão passar por um período de negação, né? Mas, passado esse período de negação, que vai ser meio rápido, aí nós vamos ter essa divisão em dois grandes grupos. Nós vamos ter os trevosos que vai cair a ficha e eles vão correndo se entregar aos missionários da luz, e vai ser uma debandada. E nós vamos ter a outra parte composta pelos seres que vão ser os trevosos dos trevosos, dos trevosos, os mais teimosos. O que vai acontecer? Mas todos eles vão ser do segundo escalão, porque o primeiro está colapsado, né? E eles vão começar então a brigar entre eles para ver quem é que vai vencer e para poder ocupar o trono das trevas que ficou vago. E nessa briga eles vão se utilizar dos encarnados trevosos que os servem. Sabe, gente, mal comparando, é como se fosse assim, sabe aqueles brinquedinhos de soldadinho de chumbo que as crianças brincavam com os exércitos e posicionavam e brigavam e tal? Vai ser isso, onde os soldadinhos de chumbo somos nós encarnados, né? E os trevosos desencarnados que vão estar teleguiando os encarnados bem trevosos que os servem e que vão ficar provocando esses conflitos. Então, vai surgir no planeta uma porção de pequenos conflitos. Foi isso que eu entendi. Vai estourar um negócio aqui, pipocar o outro lá. Eu acredito que o Oriente Médio, acho que também vai pipocar um monte de coisa, que aquilo ali é um caldeirão daqueles, né? Um não consegue suportar o outro. E são irmãos ali, né? São irmãos, mas devido a essa questão histórica que a gente falou lá no começo agora do episódio, eles mesmos não se suportam. Ficam lá jogando bomba um no outro, né? Enfim. E eu, assim, acredito que vai acontecer esse tipo de coisa, tá? Vai pipocar muito conflito, mas serão conflitos localizados. Isso, apesar dos trevosos desejarem ardentemente que se transforme num conflito mundial, isso não vai acontecer, porque não será permitido pelo Cristo. Porque nós já temos uma maioria silenciosa de 78%, tá, dos espíritos que aqui estão, somados, encarnados, desencarnados, que desejam ardentemente a paz, que só querem continuar
a evoluir, querem ficar em paz, estão cansados desse negócio de guerrear, de ódio, de confusão, né? E por conta dessa maioria, não haverá permissão para que esses conflitos localizados se transformem num grande conflito global, tá? Então, gente, a situação aparentemente, do que eu entendi, ela vai ter uma piora, mas assim, ela vai se tornar mais desorganizada, sabe? Vai ser assim aquela coisa, fogo no parquinho, vai ser uma loucura, vai ser uma doideira, enfim, vai ser, por quê? Vai ser aquela luta de vários chefes trevosos, né? E que vão ficar lutando lá entre si, né? E vai ser isso que vai acontecer. Então, muitos de nós vão ficar achando que tudo piorou, que o mundo vai acabar, e uma fé pequenininha, aquilo vai se apagar, né? Então, é esse o cuidado que nós temos que tomar, de saber o que está acontecendo, não ficarmos com medo, orarmos, vamos orar, gente, nos exercitar no bem, fazer o melhor que a gente puder, porque aqueles que orarem vão ser muito, muito protegidos, né? Então é isso. Na sequência, ele foi se despedindo de nós e nos deixou, e eu quero transmitir para vocês todos, meus queridos ouvintes, as bênçãos de nossa mãezinha Maria Santíssima, e que o manto dela de paz, de amor, de harmonia possa cobrir a todos vocês e a todas as suas famílias, os seus lares, tá bom? Eu sou a Luísa Castanheiro, eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!